Olá, pessoal. Hoje nosso grupo vai apresentar o seminário da disciplina Ambiente, Energia e Sociedade. E nosso grupo ficou responsável por falar sobre o hidrogênio. Nós somos o grupo 3 da turma 5. Nosso grupo é composto por Aparecida Tuísa, Gabriel Albuquerque e eu, Marcelo Guimarães. Bom, o que é o hidrogênio? O hidrogênio é considerado o elemento químico mais leve do universo e é capaz de se ligar a outros átomos de hidrogênio, formando assim um gás que apresenta diversas utilizações. Nessa imagem podemos ver a tabela periódica, onde está apontando, onde está sinalizado em azul, o elemento químico hidrogênio. De uma forma geral, o hidrogênio é o elemento mais abundante de todo o universo, o quarto elemento mais abundante do planeta Terra. O hidrogênio apresenta características únicas, ou seja, ele não se assemelha a nenhum outro elemento químico conhecido pelo ser humano. Comumente, o hidrogênio ele participa da composição de diversos tipos de substâncias, sejam elas orgânicas e inorgânicas, como, por exemplo, o metano e a água. E quando ele não faz parte de substâncias químicas, ele é encontrado exclusivamente na forma gasosa, cuja fórmula é H2. No seu estado natural e sob condições normais, o hidrogênio é um gás incolor, inodoro e insípido. É uma molécula com grande capacidade de armazenar energia e, por esse motivo, sua utilização como fonte renovável de energia elétrica e térmica vem sendo amplamente pesquisada. Com o Acordo de Paris firmado, tem se observado cada vez mais um empenho internacional na busca de formas de reduzir as emissões dos gases responsáveis pelo efeito estufa, além de mitigar seus efeitos sobre as mudanças climáticas. Dessa forma, segundo Campos, Leão e Amorim, vem-se estudando a transição para as economias de baixo carbono, passando assim a priorizar formas de combustão mais eficientes, nas quais maior quantidade de energia é produzida pela mesma quantidade de massa, somadas a menor emissão de poluentes. É nesse contexto que ganha corpo a exploração de hidrogênio para além do seu uso como matéria-prima. O hidrogênio ele pode ser empregado para diversos usos e finalidades, sendo eles mobilidade, residencial, energia e indústria. Quanto à mobilidade, tem-se 5 principais atividades que poderiam ser beneficiadas com o uso do hidrogênio, sendo elas o transporte rodoviário de passageiros e carga, ferroviário, marítimo e aeroportuário. Nesses casos, o hidrogênio seria usado como combustível energético. Já o uso doméstico pode ser favorecido, segundo Campos, Leão e Amorim, com o aquecimento residencial e da água, por exemplo, em que o hidrogênio seria transportado, misturado à rede já existente de gás, ou por meio de infraestrutura dedicada para isso. Ele ainda pode ser utilizado para a produção de eletricidade, mediante armazenamento e geração por meio de turbinas de gás ou células de combustível à base de hidrogênio. E por fim, temos o industrial, né, o qual requer o hidrogênio para produzir vapor de alta temperatura, para a fabricação de produtos não energéticos, como, por exemplo, amônia, plástico e combustíveis sintéticos para tratamento de materiais siderúrgicos e entre outros. O hidrogênio, apesar de ser mais conhecido para carros, ele tem muitas outras possibilidades. Vou dar um exemplo. As células de combustível, elas podem servir de unidades fixas para a geração de energia de prédios.
Em alguns casos também pode ser usada para fornecer calor. As células de combustível, elas também podem ser usadas como fonte de energia para aeronaves. E também ela pode ser usada como sistema de gerador de emergência. Tem um projeto que ele ainda está em desenvolvimento, mas para que ele vai servir? Ele vai servir para ser usado no mar como combustível. O hidrogênio ele seria, né, usado para fornecer energia para a propulsão da embarcação. Só que essa ideia ela ainda está em estágio inicial. Bem, como falado antes, o hidrogênio é o elemento mais simples e o mais abundante na Terra. Apesar de ser abundante, ele é muito raro encontrá-lo na natureza em sua forma pura. O hidrogênio normalmente existe combinado com outros elementos, como o carbono no cloro, o oxigênio na água e na maioria dos componentes orgânicos, dos compostos orgânicos. E, aliás, a água é a maior fonte de hidrogênio que nós temos na natureza, e por isso, pelo hidrogênio ser encontrado combinado com outros elementos, ele não pode ser considerado como um recurso de energia primária, como o petróleo ou gás natural, mas sim como um vetor de energia, um acumulador de energia, no caso. A utilização de hidrogênio como fonte de geração de energia vem se tornando realidade para vários países e, inclusive, o Brasil. E do ponto de vista ambiental, isso soa bastante promissor, uma vez que sua utilização como combustível libera somente água e tende a possibilidade de ser descartada sem maiores preocupações, e com isso transformando-se em uma fonte de geração de energia não poluente, ainda mais se tratando do elemento químico mais abundante na natureza. Sendo essa a principal vantagem da utilização de hidrogênio, que seu subproduto da queima é somente água, não emitindo dióxido de carbono na atmosfera, o hidrogênio se torna uma fonte de obtenção de energia limpa, reduzindo a poluição e o efeito estufa. Mas existem controvérsias. Essa ideia de que o hidrogênio é uma fonte limpa e renovável de energia só é verdadeira quando o hidrogênio é obtido de fontes renováveis. Para isso, o hidrogênio é classificado em três cores, na qual o hidrogênio verde é aquele advindo de fontes renováveis de energia, num processo em que não haja emissão de carbono. O hidrogênio azul, que é obtido a partir da queima de combustíveis fósseis, como o gás natural e o carvão mineral, seguido da captura e do armazenamento do carbono emitido no processo. E por fim, o hidrogênio cinza, que é obtido a partir da queima de combustíveis fósseis, como no caso do hidrogênio azul, mas principalmente do gás natural. A conversão do gás natural em hidrogênio ocorre em um processo chamado de reforma a vapor. Essa reforma a vapor é responsável por liberar grandes quantidades de dióxido de carbono na atmosfera. E esse dióxido de carbono é um gás que intensifica o aquecimento global e, consequentemente, as mudanças climáticas. Existem diversas formas de recursos para se obter o hidrogênio em sua forma gasosa. Entre esses processos para a obtenção do gás hidrogênio, há meios que se adequam para fontes eólica e solar, onde podemos destacar a eletrólise, que faz uso da eletricidade, na qual o hidrogênio contido na água é separado do oxigênio, onde usa-se uma corrente elétrica para separá-las. Estes processos ocorrem com um eletrizador, que tem capacidade de criar H2, hidrogênio, a partir de moléculas de água. E quando usa essa energia elétrica, que alimenta a eletrólise, é 100% de origem renovável, temos hidrogênio verde, um processo sem qualquer emissão de CO2, de carbono, desde a origem até seu uso final. E o impacto ambiental e a eficiência energética do hidrogênio depende de como ele é produzido, que no caso, matéria-prima, pois se um processo demanda mais energia do que é liberado, esse processo não se caracteriza como sustentável ambientalmente. Para a utilização de hidrogênio como vetor energético é necessária a utilização de células a combustível, para transformar o combustível em energia elétrica e assim poder ser aproveitado. As células a combustível são capazes de transformar o hidrogênio diretamente em energia elétrica. Com isto, estas células poderão ser utilizadas em várias aplicações e em diferentes tamanhos de planta, como na geração de energia elétrica para residências, indústrias e empresas, podendo ser gerada em cada unidade de forma centralizada.
As células a combustível têm o mesmo princípio de uma bateria, mas diferente das baterias convencionais, que armazenam energia química, o reagente, no caso, né, para converter em eletricidade, as células a combustível armazenam esse reagente fora delas, que no caso é o hidrogênio, e pode ser armazenado em um tanque alimentado ao sistema, e o outro reagente que é necessário seria o oxigênio, que pode vir diretamente do ar atmosférico. Com essa reação química do hidrogênio combinado com oxigênio, produz-se água destilada e eletricidade. O sistema funciona na medida que ele é alimentado pelos reagentes, e para de funcionar na medida em que o reagente para de ser suprido. As células a combustível funcionam por um processo oposto da eletrólise. Elas não têm partes móveis, são silenciosas e são até 2,5 vezes mais eficientes que os motores de combustão interna. E os únicos efluentes são a eletricidade, o calor e a água pura destilada. Vantagens do hidrogênio. Ele não é tóxico, pois é considerado como um combustível de alta eficiência e baixo potencial poluidor. Ele é o elemento mais abundante do universo, tem grande potencial no setor dos transportes, baixo nível de emissão dos gases responsáveis pelo efeito estufa, porque em sua combustão gera apenas vapor d'água como subproduto, ao contrário de outros combustíveis que geram compostos de carbono que causam o efeito estufa. Não aumentam a poluição sonora, já que se trata de um processo silencioso. Tem um grande volume desse elemento. Um grande volume desse elemento pode ser armazenado facilmente, pode ser usado para gerar energia e é uma alternativa ecológica que pode ajudar a economia dos países, permitindo a criação de postos de trabalho e o desenvolvimento econômico. Mas, como qualquer fonte de energia, ela apresenta também suas desvantagens, sendo, sendo uma alternativa cara, porque algumas barreiras à expansão do uso do hidrogênio como combustível e fonte de energia, pois não se trata apenas de um combustível primário, né? Ele não é encontrado na natureza em estado puro, em quantidade significativa. Requer a utilização de metais nobres, implica custos de transporte e distribuição, e não se encontra isolado na natureza, tem uma relação de dependência de hidrocarbonetos, petróleos e seus derivados. No cenário nacional, o Brasil ele ainda está se preparando para iniciar a produção do hidrogênio verde, mas as principais iniciativas elas estão centradas no Ceará, Rio de Janeiro e no Pernambuco. No Ceará, já existem 9 empresas que são internacionais que assinaram um memorando para que comece a produção do combustível sustentável. E a operação vai começar esse ano. Então, o Brasil ele já está sendo visto como um grande potencial para a produção do combustível verde. No cenário internacional, na Coreia do Sul, eles têm um projeto que querem alcançar a capacidade de produção de 6,3 milhões de veículos elétricos a células a combustível e 1.200 estações de reabastecimento. Já no Japão e na Austrália, eles ainda estão começando seus projetos. E na Europa, a Alemanha ela já está começando a investir. Então, ela investiu mais de 1 bilhão, quer dizer, com adicional de 7 bilhões para o aceleramento do projeto e mais 2 bilhões de euros para que possa ter a possibilidade de parcerias internacionais. Essas são as referências que nós utilizamos para a produção desse seminário.
e agradecemos a todos pela atenção.